E hoje eu quero falar para vocês um assunto que é de interesse de todos os pacientes, de todas as pacientes com fibromialgia. Tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. Como é que eu faço o diagnóstico para todas aquelas mulheres que têm dor crônica, que têm distúrbios de sono? O que será que eu tenho? Já fui a diversos médicos e ninguém sabe o que é essa dor, o que é esse cansaço extremo. Já fiz diversos exames, nada aparece, mas é real, não é psicológico, não é coisa da minha cabeça, eu sofro muito com estes sintomas. Essas são frases muito comuns das pacientes que chegam no consultório, chegam aqui no meu consultório que trato muita dor crônica, trato com acupuntura, com medicação, elas chegam em busca de uma resposta do porquê dessa dor. E muitas vezes a resposta dessa dor chama-se síndrome da fibromialgia. E o que vem a ser a fibromialgia em termos de quadro clínico, como nós chamamos? A fibromialgia é um quadro de dor crônica, uma dor que dura mais do que 3 meses, por um período maior do que 3 meses, uma dor generalizada nos músculos, o paciente sente dor, como eles mesmos dizem, doutora, não é no osso, é na carne, não é nas juntas, não é nas articulações, eu sinto dor quando alguém me toca, quando alguém me abraça, quando eu fico muito tempo sentada, eu sinto dor nas pernas, eu sinto dor nos quadris, é uma dor difusa, com mais de 3 meses de duração, que vem associada a sintomas clássicos como cansaço, como distúrbios do sono, com insônia, o paciente deita, a mente não para, ou o paciente deita, dorme, acorda pela madrugada e não consegue mais dormir, aí acorda 3, 4 da manhã e fica, e aí levanta no outro dia muito cansado, com muito mais dor, mais deprimido, então com um transtorno de humor que a gente chama associado, ou mais ansioso, aquele paciente assim que, nossa, essa noite não passa, daqui a pouco eu tenho que acordar e eu sequer dormir, eu tenho que levantar, né, e eu sequer dormir. Então, dor, ansiedade ou depressão, cansaço crônico, distúrbios do sono. Mas não é só isso. O paciente pode ter associado enxaqueca, dismenorreia, que nós chamamos são as cólicas menstruais intensas, pode ter síndrome do intestino irritável, pode ter bruxismo. Então, existem vários outros quadros que podem se associar ao quadro de fibromialgia. Então, muitas vezes o paciente ele não vai chegar falando todos esses sintomas. Nós médicos que temos que perguntar e ir pescando, ir formando esse diagnóstico. Por quê? A fibromialgia tem um diagnóstico que nós chamamos de clínico. Ela é um diagnóstico não de exclusão, ela é um diagnóstico diferencial de outras coisas, de outras patologias que causam sintomas semelhantes, mas que não tem todo esse rol de sintomas associados. Então, conceito de fibro, como eu já passei para vocês, o quadro ele tem que ser maior, acima de 3 meses, não é uma dor aguda de uma semana, é uma dor que se prolonga, que se arrasta às vezes por anos sem diagnóstico. Em média, nós temos que um paciente pode demorar até 3 anos para fazer o seu diagnóstico de fibromialgia, mesmo procurando ajuda médica. Não há exames específicos. O que quer dizer isso? Eu vou no médico, vou fazer um exame de laboratório, vou fazer uma ressonância e vai mostrar lá a minha fibromialgia. Não. Ele não tem nenhum exame até o momento, né? Isso, claro, já estão sendo feitas pesquisas, já está se buscando por marcadores, né? Ela é diferente, a fibra é diferente, por exemplo, de outras doenças reumatológicas, autoimunes até, como artrite reumatoide, como o lúpus, que nós temos muitas vezes marcadores. Algumas outras doenças reumatológicas que a gente chama de soronegativas vai também pelo diagnóstico clínico, mas aí tem exames radiológicos que mostram. A fibromialgia não possui até o momento nem exames de imagem, nem exames laboratoriais de sangue ou de urina. Mas é importante, mesmo quando o profissional pensa em fibromialgia,
descartar outras doenças. E a fibromialgia, ela chega muito no que nós chamamos, as pacientes chegam muito nos médicos de atenção primária, que são os médicos muitas vezes do posto de saúde, os clínicos, que não estão tão habituados a receber todos os dias esses pacientes. Então, eles, algumas vezes, esse diagnóstico ele não aparece, né, na mente deles. Mas é importante saber, é importante que o próprio paciente tenha essa informação para poder relatar direitinho aquele médico que muitas vezes não está habituado a tratar a fibromialgia ou fazer o diagnóstico. Então, descartar outras doenças. Por exemplo, mas se a fibro não tem um diagnóstico por exame de sangue, eu nem preciso fazer. É importante que seja feito para descartar hipotireoidismo, que é a deficiência da glândula tireoide, deficiência dos hormônios da tireoide, que vão causar cansaço, dor crônica, vão causar assim, um raciocínio um pouco mais lento, mais arrastado, o paciente tem menos disposição, tem menos disposição para os exercícios, está sempre com sono, sempre cansado. Então o hipotireoidismo ele pode ter sintomas semelhantes à fibromialgia. A deficiência de vitamina D ou vitamina B12, que conforme os níveis então dessas vitaminas, o paciente pode apresentar na B12, o paciente pode ter dor neuropática, que a gente chama, né, que são os formigamentos, os choques, pode ter dor no corpo mais difusa, pode estar também associada à deficiência de B12 à confusão mental, a déficit cognitivo, que é esqueço muitas coisas, leio e não sei o que eu li, perda de foco, então perda de atenção, né, naquilo que se está fazendo, é comum na deficiência de B12, a deficiência de vitamina D está associada a uma piora das dores, então deficiências de vitaminas também podem simular efeitos semelhantes à fibromialgia, que em outros vídeos eu já falei, a fibra ela causa, além das outras coisas que eu tinha dito, a névoa mental, que é essa perda do foco, a perda de déficit de memória, então esses sintomas mais mentais eles também estão associados. Uma outra causa, a diabetes. A diabetes, ou então é importante fazer o exame da glicose, porque muitas vezes a diabetes causa um quadro de dor neuropática, um quadro de dor muscular, em choque, em formigamento, que pode ser confundida com a fibromialgia pela sua disseminação e pelo tempo, né, a cronicidade, digamos assim, dessa dor. E a anemia, o hemograma é importante, exames da ferritina, por exemplo, do ferro sérico, são importantes porque a anemia ela causa muito cansaço, que muitas vezes traz junto, né, uma indisposição, um pouco de sintomas depressivos, pode causar dor e o paciente então às vezes está com um quadro fraqueza e é relacionado à anemia, então exames que podem ser solicitados, devem ser solicitados para fazer o diagnóstico diferencial então da fibromialgia. Ou às vezes, por exemplo, exames de imagem, mas não vai aparecer a fibro num exame de imagem, mas às vezes é um paciente que além de todo o quadro que eu já relatei sobre a fibro, ele tem uma dor no quadril, tem muita dor no quadril, uma coisa que não passa, e isso às vezes é confundido, não, isso é da fibro, e não se trata, e muitas vezes é uma bursite, por exemplo, ou uma tendinite de quadril, e aí num exame de imagem vai aparecer. Então, o médico que trata a fibromialgia, ele tem que estar atento a todas essas possibilidades, porque senão eu vou tratar a fibro, mas o paciente vai continuar com dor no quadril. Bom, então não era fibro, porque o paciente continua com dor. Não, mas ele está com uma inflamação, e essa inflamação precisa ser tratada com uma outra classe de medicamentos. Então isso é importante que a gente coloque para que o próprio paciente possa sinalizar essas coisas e ter essas informações para poder, numa consulta, ser relatado então a quem for atendê-lo. Então, em 2000, e como é que a gente pode então, num consultório, os médicos fazerem esse diagnóstico? Existe uma escala e um índice que se faz, são perguntas, é um questionário que se faz no consultório, que foi validado pelo Colégio Americano de Reumatologia em 2016. Isso já vem, né? Então, essas escalas elas estão sendo adaptadas e essa versão de 2016 é a utilizada no momento, em que se avalia com uma escala, com pontuações, tanto o quadro de dor, quanto as outras comorbidades associadas à fibro. Então se pergunta assim, com relação ao índice de dor generalizada, se pergunta para o paciente, tem dor, né? Tem um quadro, né, uma tabela, e nós perguntamos, tem dor na mandíbula direita ou na mandíbula esquerda? Sim, nas duas, 2 pontos. Tem dor cervical? Mais 1 ponto.
Tem dor no ombro direito? 1 ponto. Ombro esquerdo, mais 1 ponto. E aí se vai perguntando. Braços, antebraços, região do tórax, região do abdômen, região das costas, né, da parte mais alta, região da lombar, quadris, coxa, perna, né, se tratando de panturrilha. Então se pergunta item por item, parte por parte para esse paciente, e essa escala, esse resultado, ele pode ir de 0 a 19 pontos. Se o paciente, daí o paciente vai sinalizando e a gente vai pontuando, né? Aí se passa para a escala, então, de gravidade de sintomas. Na escala de gravidade de sintomas, esse paciente pode pontuar de 0 até 12 pontos. Na avaliação de índice de dor generalizada, a gente pergunta assim, nos últimos 7 dias, você sentiu dor assim, assim, assim? Aí se passa, então, para a escala de gravidade. Na escala de gravidade se avalia se esse paciente tem tido, né, dor de cabeça, cólicas abdominais, déficit cognitivo, sono não reparador. Então se avalia alguns critérios e essa escala de gravidade, ela pode pontuar, daí não é 1 ponto para cada, né, questão, ela vai de 0 a 3 pontos e uma segunda parte ela vai sim ou não, 0 ou 1. E essa escala, então, ela pode somar 12 pontos. Então, o paciente que tem de 3 a 6 pontos nesse índice de dor, que a gente pergunta dói aqui, dói ali, de 3 a 6 pontos, com uma escala de gravidade pontuando 5 ou mais, já se fecha o diagnóstico de fibromialgia. Ou, se ele tem maior ou igual a 7 pontos na escala de dor e maior ou igual a 9 pontos na escala de gravidade, também se fecha o diagnóstico de fibromialgia. Então, somando-se a gravidade dos sintomas cognitivos, dor de cabeça, dor abdominal associados com a dor no corpo, se fecha esse diagnóstico de forma clínica. Como eu falei, outras coisas, por exemplo, dor lombar, dor em quadril, devem ser investigadas através de exames de imagem, por exemplo, para ver se tem alguma outra associação. Daqui a pouco esse paciente tem fibro, mas tem uma hérnia de disco e tá com, né, uma perda de força na perna, por exemplo. Não se deve negligenciar nada, mas é muito importante a aplicação da escala, porque eu já recebi agora faz umas 3 semanas uma paciente no consultório que ela tinha dor cervical e dor em ombro, e era uma paciente que tinha um sono não reparador, mas ela estava bem, ela fazia os exercícios dela até de forma bem frequente, fazia pilates, fazia musculação, e estava ok, um pouco ansiosa, mas quem não, né, hoje em dia, então me relatou assim um pouco de ansiedade, mas fazia suas coisas, não relatou cansaço, e só que aquela dor dela, ela não melhorava. A gente tratava, fazia eletroacupuntura, dava uma melhorada, na outra semana não estava legal. E aí nós vamos aplicar a escala, então, tanto de dor generalizada quanto a de gravidade. E ela pontuou, ela fez uma pontuação, inclusive, bem alta em ambas as escalas. Fizemos o diagnóstico de fibromialgia, mudamos o tratamento e essa paciente está muito melhor. Mudamos, inclusive, o remédio que ela estava usando para ansiedade, para um remédio mais específico para a fibromialgia. Então, é muito importante o diagnóstico correto e sempre lembrar, quem não tem o costume, não é reumato, neuro ou médico da dor, lembrar na possibilidade da fibromialgia, mesmo que tenham sintomas um pouco mais obscuros ali nesse quadro desses pacientes. Então, sempre, né, questionar cansaço, distúrbio do sono, as questões cognitivas, memória, atenção, se esse paciente costuma ter dor de cabeça com frequência, ter cólicas abdominais, sintomas depressivos, então são importantes porque eles ajudam, contribuem para o diagnóstico da fibromialgia que tem se tornado muito prevalente em nosso meio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de seguir aqui o canal, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para pessoas que sofrem com dor sem diagnóstico e muito tempo procurando uma resposta para o seu sofrimento. Um grande abraço!